Voltando aí, pessoal. O pessoal tá voltando aí. Peraí que o papai tá estudando. Todo mundo voltou aí? Pessoal, tá chegando, garinha. Uhum. Vamos pegar um minutinho, dois. Quem tava? O Luciano tava. Só para me falar do capacitor. O Felipe explicou, o Felipe perguntou, me lembrou, né? Ainda bem, né, Felipe? Ué. Importante, né? Então, vamos lá. Bom, eu tenho até um. Depois eu posso ver se eu consigo. Acho que eletrônica não tem ele, não. Porque o papai Eu tá posso, usando. posso pedir alguém depois para poder, às vezes, escanear, vamos dizer assim. Mamãe, papai não deu nem, né, mamãe? É porque o papai está usando. Pessoal, vou explicar aqui. Então, você tem aqui o capacitor. Eu vou fazer aqui com outra cor, o multímetro e as duas pontas aqui, conectadas nele. Ok? O que que acontece? Eu não tenho um cap... Oi, pois não. Não sei se é só pra mim, a tela tá aparecendo, não. Oh, desculpa. Não, eu não projetei, não. Foi mal. Ah, Isso é fácil, papai. pode deixar, Apareceu? obrigado, viu? Apareceu? Apareceu, água apareceu. Então, aqui, ó, eu desenhei o capacitor em vermelho e desenhei aqui um multímetro com as duas pontas aqui. O positivo do multímetro e o negativo, né? Ah, eu não tenho o capacímetro. O capacímetro, quando eu pego as duas pontas e coloco dos dois lados aqui do capacitor, ele vai me dar a capacitância do capacitor. Então, por exemplo, se eu tenho um capacitor aqui, que a capacitância dele é 1 microfarad, por exemplo, na hora que eu vou medir aqui 1 microfarad. Beleza. Ô, Fabrício, eu medi um capacitor de 1 microfarad e ele deu 0, vamos pôr 1 não, vamos pôr 10 microfarad. E ele deu 5 na hora que eu medi. Provavelmente ele está com problema, né? Ou seja, ele está com algum defeito ou não deu nada, né? Ou seja, ele está com defeito, você tem que descartar ou tirar ele e tudo. Aí, vamos imaginar o seguinte, poxa, eu não tenho um capacímetro e eu estou lá num circuito onde que eu tenho que achar o defeito desse capacitor. A primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte, se você tiver uma placa eletrônica com esse capacitor montado, você tem que tirar ele da placa, tá, gente? Poxa, eu vou ter que tirar? Vai ter que tirar. Porque se você medir com ele na placa, você vai ter uma interferência tanto de capacitância quanto de resistência em relação à placa. Por quê? Porque a placa, vou pegar aqui, ó, uma placa eletrônica, por exemplo. Placa eletrônica. Se eu pegar uma placa dessa aqui, por exemplo, olha o tanto de componentes que ela tem. Só não da Americanas, né? Se eu pegar aqui uma placa dessa aqui, ó, olha o tanto de componente que ela tem. Olha o capacitor aqui, ó. Capacitor, capacitor, capacitor. Se eu pegar esse capacitor e for medir ele aqui, ó, não tem ela de costa, não. Mas se eu medir ele aqui, ó, virar a placa ao contrário e medir, eu vou ter interferência na medição aqui, ó. Ou seja, eu tenho que tirar ele da placa. Então, eu não tenho capacímetro, eu vou medir com resistência. Primeira coisa é o seguinte, quando você pega as duas pontas de prova e coloca no capacitor, a resistência, o valor da resistência, ele tem que variar. Ou seja, ele tem que variar.
E ele varia para cima ou para baixo. Ou seja, quanto maior a resistência, a capacitância, desculpa, quanto maior a capacitância, menor vai ser a resistência, ou seja, ele vai variar para baixo. Então, vamos supor que ele começa a variar, tá? Em 1 mega ohm. Ele aparece lá no seu multímetro 1 mega ohm. Aí ele vai baixando, 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 até chegar ali, sei lá, 200 ohms. Aí estabilizou, beleza. Seu capacitor de baixa capacitância tá legal, tá bom. Ou seja, quando eu falo baixa capacitância é o seguinte, vamos supor que esse aqui seja 100 microfarad. 100 microfarad. Se ele for de 100 nanofarad, ele é menor que esse aqui. Porque esse aqui é 10 a menos 6, esse aqui é 10 a menos 9. Ou seja, esse cara aqui, quando ele for esse, a resistência tem que ser maior. E ela tem que variar também. Se você medir a resistência do capacitor, variar, e ela não variar, ou seja, vai ficar fixa. Você tem duas coisas que você tem que fazer. Primeiro, inverter as pontas do multímetro. Ou seja, inverte a polaridade, ou seja, pega o positivo, joga para cá, e pega o negativo e joga para cá. Se mesmo assim ele não variar, é sinal de que ele está aberto, ou seja, ele está com defeito. Ok? Pessoal, Ok. Ok. não tem dúvida Ok. nenhuma, não? Então, Já sim, acabou a explicação? a primeira parte, sim. Ele sempre varia, então, do maior para o menor. Ele pode variar do menor para o maior. Depende da capacitância e do tipo de capacitor. Mas na maioria das vezes está ligado à capacitância. Poxa, Fabrício, como é que eu vejo a capacitância dele? Normalmente é aquilo que eu expliquei na última aula, né? Ele aqui, ó, vou pegar aqui até um outro modelo aqui para vocês verem. Capacitor, capacitor. Aqui, ó. Tá vendo esse 4.700 aqui? Sim? Esse 4.700 aqui, ó, micro, esse símbolo aqui é de micro, 10 a menos 6. Esse microfarad aqui, essa aqui é a capacitância dele. Então, se você tirou um capacitor desse da placa, a primeira coisa que você vai fazer é olhar nele, né? Poxa, qual que é a capacitância dele? 4.700. Tá bom, eu não tenho capacímetro para ver se ele tá bom. Só que se eu peguei o multímetro e coloquei nele, e ele começou a variar a resistência, até estabilizar, isso significa que ele tá bom. Agora, se ele não variar, se você medir, e normalmente ele dá uma resistência baixa, tá? Quando você mede ele e ele não varia, a resistência dele está baixa. Isso significa que ele está aberto. Ô, Fabrício. Aqui, ó, esse aqui é de cerâmica, ó. 685K. Esse 685K aqui é uma codificação. O cerâmico normalmente ele tem uma codificação especial. Ele é o inverso. O K dele aqui é menos 6. Então seria 685 microfarad. Pode perguntar. Volta lá naquela tela sua que você fez o desenho, por favor. Uhum. Vamos supor que, eu não sei se tem como, tá? Você está medindo esse aqui, de 100 mega, esse aqui, o primeiro que você mediu. Tem como 100 a resistência, microfarad. isso, a resistência variar ao contrário, ao invés de cair, ela subir? Olha,
pode acontecer disso, depende muito da polaridade que você colocou o multímetro. Então, por exemplo, se você, nesse de 100 microfarad, você colocou positivo e negativo, aí a resistência está lá em cima, está lá em 1 mega, dando um exemplo, 1 mega. Aí ela começou a cair e estabiliza em 200. Agora, se você inverter, pode acontecer dela subir. O importante é ela variar. Esse é o ponto mais importante no teste capacitor com medição de resistência, é ela variar. Esse é o ponto mais importante que você tem que gravar. Agora, se ela não variar, você ter certeza, você inverte a polaridade. Se eu estou medindo, a ponta do positivo está aqui, a ponta do negativo está aqui, ela não variou, para encargo de consciência, você pega o negativo, joga para cá, inverte os cabos, né? Passa esse aqui para cá e esse aqui para cá. Se realmente não variar, é sinal de que ele está aberto com defeito. Poxa, Fabrício, mas por que inverter? Por causa disso aqui, ó. Porque às vezes a resistência é tão baixa que você não consegue ler ele. Aí você inverte para ver se ele vai o quê? Cair, entendeu, Felipe? Porque às vezes, qual o positivo aqui e o negativo aqui, às vezes ele é um resistor de 100 nano Faraday, que aí a resistência dele é baixa, das placas é baixa. Aí você não consegue, às vezes, ler com o seu multímetro. Às vezes, assim, às vezes o seu multímetro é um multímetro, vamos falar, vagabundo, né? Um desses multímetros aí de 15 reais, 20 reais. Ele não vai te dar essa precisão aqui, às vezes. Então aí você vai e inverte. Quando você inverte, ele vai fazer o quê? Ele vai começar a cair. Aí no que ele cai, aí você vê, opa, ele está variando, ele não está aberto, tá? Ele não está aberto, Entendi. ok? Agora, existem casos de você medir o multímetro e não dá nada. Ó, desculpa, medir o capacitor com o multímetro na escala de resistência e não dá nada. Zero. Não dá nem zero. Você mede assim, é como se você estivesse abrindo medindo um contato, assim, ó. Ou seja, você vem com uma ponta do multímetro aqui. Você vem com a ponta do multímetro aqui, ó. E vem com outra ponta aqui. Se você medir o contato aqui, vai dar zero, não vai? Porque aqui está aberto, ó. É isso? Isso. Acontece de às vezes você medir o capacitor e ele está assim. É raro de acontecer, mas acontece. Aí, ou seja, quando isso acontece, você já vê que está com defeito. Ou seja, é porque ele já estourou por dentro. Entendeu? Ele já estourou por dentro. Ou então ele deu o sinal de continuidade. Ou seja, na hora que você mediu ele aqui, ó, de cara, ele já te deu 200 ohms. Ele te deu 200 ohms e não varia. O que que isso significa? Que as placas aqui dentro, ó, que aqui dentro é cheio de placa. As placas aqui dentro, o que que elas fizeram? Colou? Colou. Só que isso na eletrônica, né, gente? Num capacitor tão pequenininho, olha aqui, ó. Essa imagem é legal, tem vários tipos de capacitor. Num conjunto de capacitor, num conjunto de capacitor como esse aqui, ó, com esse tipo que é tão pequenininho, tá vendo, gente? Aqui, ó, eletrolítico. Esse aqui, ó, do Vagistor. Esse aqui, ó, o eletrolítico, esse aqui de poliéster. Tântalo. Cadê o de cerâmica? Não tem aqui não. Tem não. Enfim, e o eletrolítico, tá vendo? Normalmente, capacitores tão pequenininhos, você nem imagina como é que eles colaram, né? Pensa uma bustinha dessa aqui, ó. Aí você vê que tem pequenininho, esse aqui, ó. Esse aqui é o esse aqui é o cerâmico. Olha o tamanhozinho dele. Ou seja, lá dentro tem um material dielétrico que faz vamos falar assim, a função dele como capacitor. Ou seja, quando ele está aberto, isso aqui tudo aqui dentro é como se tivesse ficado uma coisa só. Ou seja, colou, né? Ou seja, fechou curto, ou então queimou lá dentro de forma que unificou o material. Ou seja, na hora que você põe um multímetro aqui, ó, ele te dá de cara 200 ohms, ou então 100 ohms, 150 ohms, de cara, e não varia. Se ele faz isso, gente, já foi pro saco. Já foi pro saco, já estragou.
Dúvida? O mesmo não Não. se aplica para esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Esse aqui é o capacitor variável, tá vendo? O variável, você já pode ter um problema de resistência. Porque na hora que você vai variar nele, a resistência também vai variar. Então ele é mais difícil para você detectar um defeito dele com medindo resistência, tá? Que é usando o variador. Agora, os outros, você consegue detectar tranquilamente, ok? Problemas de medição através da resistência. Dúvida, gente? Pergunta, dúvida? Não, tranquilo. Na próxima aula, nós vamos continuar com o capacitor. Eu vou entrar um pouco mais a fundo, né, neles, e a gente encerra essa parte do capacitor. Aí, se alguém tiver alguma... Oi, pode falar. Ô, Fabrício, do capacitor aí, caso ele tenha, igual você explicou lá, se tiver, volta lá na página, por favor. Do desenho? É, caso essa capacitância dele aqui esteja pela metade, ele já está com defeito, né? Ah, tá. Partindo do pressuposto que o seu multímetro tem capacitor, ó, tem o capacímetro, e você mediu a capacitância. Isso. Não, aí se você tiver qualquer diferença, já saco. Não tem problema. Claro que existe tolerância, né? Mas, Isso que eu ia te vamos falar perguntar assim, agora. mas é muito raro um capacitor ter uma tolerância, tá? É muito raro. Normalmente, em sistemas com capacitor, você tem tolerâncias de corrente e de potência, tá? Normalmente você tem essas tolerâncias. Agora, o capacitor em si, esses capacitores aqui, dificilmente tem, tá? Dificilmente tem. Aqui, uma especificação legal aqui, ó. O que que significa aqui, ó? 47 microfarads, certo? Esse 100V aqui é 100 volts, ou seja, ele suporta uma tensão de 100 volts, ok? E o que que significa que isso aqui embaixo? Temperatura? Sim, temperatura. O que que quer dizer essa temperatura? Que consegue trabalhar a menos 40 graus? O regime dele de trabalho, ele suporta a temperatura de menos 40 até mais 105 graus Celsius, sem alterar a sua capacitância. Não quer dizer que ele vai queimar, não, tá? Mas, por exemplo, se você chegar num ambiente que tiver com menos 50, toda a parte de elétrica dele que fica aqui dentro vai começar a não fazer a função que tem que fazer. Foi legal ter visto essa imagem aqui na internet, às vezes, né, você vê, às vezes não dá coisa que eu consigo um exemplo para vocês. Ou seja, eu tenho aqui a capacitância dele, que é 47 microfarad, ele suporta uma tensão de 100 volts e suporta e o seu regime de trabalho sem ter nenhum problema é de menos 40 a 105. Nesse caso aqui, ô Felipe, se eu medir a capacitância aqui e a temperatura for com 150 graus, você vai ter diferença de capacitância, tá? Aí nesse caso você tem, viu? Ou seja, você vai conseguir medir a capacitância de 47 microfarad dentro dessa faixa de temperatura. Se ele tiver diferente de 47 dentro da faixa de temperatura aqui, ele está com defeito. Outra coisa, cuidado, né? Tem que tomar, às vezes eu falo muito, tá, pessoal? Eu peço até desculpa por vocês, mas eu vejo como obrigação de realmente explicar para vocês. Existem multímetros, todo aparelho eletrônico, ele de medição, né? Ele possui uma resolução, certo? Possui uma resolução. O que que é isso? Resolução. É resolução e faixa de erro, né? Resolução, faixa de erro. Então, por exemplo, se você pegar um multímetro de R$ 30 que vocês compram lá no Oiapoque, pô, vocês vão medir aqui, vamos pegar esse capacitor aqui, ó. Vocês vão medir aqui, pode ser que vocês vão medir aqui 45, tá? Viu, Felipe? Agora, se você pegar um multímetro da Fluke, categoria 3 ou 4, modelo sei lá o quê, T17, T18, sei lá.
e medir, ele tem grande chance dele bater exatamente os 47. Então, muito cuidado com isso, tá? Ou seja, até o aparelho que você usa, a qualidade do aparelho que você está usando para medir, entendeu? Entendi. Dúvidas, gente? Dúvida em relação ao que eu expliquei sobre o capacitor? Dúvidas sobre essa questão aqui da resistência? De como verificar capacitor com resistência? Dúvidas sobre a última aula passada ou sobre o trabalho? Pra mim, tranquilo, Tá tranquilo? tranquilo. Clenderson, os Guilhermes aí, Arthur, Wander, Tranquilo, bacana. Beleza. beleza? Tranquilo. Aqui, Tranquilo. eu sugiro Tranquilo. vocês. Não, ótimo, então tá bom. Eu sugiro vocês, peguem, por favor, quem tiver condição, lógico, né? De ter acesso a capacitor, igual o Clenderson lá na Ambev. Não sei se você, Guilherme Machado, até o Tadeu também, se tem, né, na empresa de vocês, tem como conseguir. E se vocês quiserem, tá? Fiquem à vontade, de fazer essas medições de resistência e escreverem e trazer na próxima aula, vai ser legal. Não é trabalho não, tá, gente? Eu até falei, teve uma pessoa que mandou uma mensagem no WhatsApp agora que eu esqueci quem que é, e eu até falei que ia dar um trabalhinho, mas essa semana eu ainda vou deixar vocês focados no trabalho principal. Mas quem tiver curiosidade, tá? O Felipe, não sei se talvez lá onde que ele trabalha vai conseguir pegar, que tiver condição de medir e anotar e trazer na próxima aula, só para mostrar para a turma, tá? Vai ser legal. Então, quem trabalha em empresa aí, né? O Luciano, não sei se o Luciano tá na aula ainda, deixa eu ver aqui. Tá não, já saiu, não voltou não. Então, o Luciano, né, se assistir a aula depois e quiser ver lá na empresa, você que trabalha na Itambé, Glenderson, Felipe, o Guilherme Tadeu, onde você trabalha, Guilherme? Oi, Você trabalha onde, Tadeu? eu agora tô indo na Francar pegar um frango, Não sei se você tiver condição de ver com a manutenção lá, tá? mas eu não vejo isso, não, né? Ah, você não vê Eu não, não, né? traba, eu não trabalho dentro da batedora, não. Não, mas aí, quem puder trazer, tá? O Arthur, o Wander, quem tiver condição, né, de ter contato com o pessoal da manutenção, ou até mesmo de fazer essa medição com o multímetro lá e anotar esses valores e trazer para a gente, tá? Aí o que que vocês fazem? Vocês perguntem a pessoa da manutenção que for ajudar vocês, perguntem qual que é o tipo de. Isso aqui, ó, que eu vou compartilhar de novo. Pergunta isso aqui, ó, qual que é a capacitância, se vocês quiserem anotar aí, quem tiver com caderno, caneta, a capacitância, qual que é a tensão que ele pode trabalhar, se tiver escrito, tá? E a capacitância. E se a pessoa souber, o tipo de capacitor. Ah, Fabrício, eu estou desconfiado que é um capacitor tal. Não tem problema, não. Traz escrito. Já, pelo menos, vocês já fizeram, né, o esforço de poder verificar qual que é. E meçam a resistência dele para ver o que que vai acontecer. Isso, gente, é se tiver condição, tá? Ok? Então, às vezes você aí, Felipe, às vezes você consegue com o pessoal lá da BMB, aí ver lá com quem que teria um capacitor que poderia te emprestar, viu? Te emprestar ou Ah, então fazer a medição junto com você, né? lá Aí, é fácil de achar. então, aí você, como diz, um que trouxer como exemplo, né? Já vai ajudar muito quem que ainda não tem, talvez, a condição de ver. Ô, Bacana, gente? Fabrício, Pois não. então é para medir tensão, capacitância e o modelo? Não, você não precisa medir tensão, não. Se você tiver condição de anotar num papel o valor da capacitância dele, daquele que você pegar como exemplo, a tensão ao qual ele pode trabalhar, ou seja, é igual isso aqui, ó. Esse aqui está escrito 100 volts, ele pode trabalhar até 100 volts, certo? E a capacitância você vai anotar, pegar um modelo e anotar, não precisa medir, não. Se você tiver o capacímetro, poxa, o multímetro eletricista lá tem um capacímetro, eu posso medir, mede mesmo, mede e anota, até para mostrar, né, qual que é a diferença, né,
na hora que você medir o novo. E eu quero que você faça a medição de resistência, que é isso aqui que eu expliquei. Ó. Ou seja, o que vai acontecer? Aí você vai contar para nós. Pô, Fabrício, na hora que eu pus as pontas, a resistência estava em X, aí ela foi caindo, 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 ou então foi subindo, subindo até tal valor. Aí depois eu inverti as pontas e ela foi subindo ou foi caindo, né? Vamos falar assim, para você ver essa detecção de defeito pela medição da resistência. Beleza. Então, assim, isso aqui normalmente se tiver um capacitor lá na manutenção, normalmente lá tem sempre uma gaveta que tem, né? Às vezes o pessoal guarda algum capacitor, alguma coisa lá pequenininho de eletrônica ou algo assim, tá? Mas pode ser qualquer modelo, não preocupa com... É mais para você falar para a equipe, poxa, eu medi lá, gente, realmente aconteceu isso e tal. É aquele Ah, negócio, né? Às vezes a falta que uma aula prática faz é normalmente nessa hora, porque se a gente tivesse lá no laboratório, e tomara que em breve a gente tenha condição de estar, eu ia pegar um capacitor desse e todo mundo ia ver, né? A gente medindo. Então, assim, eu peço que tentem, né? E quem conseguir fazer isso, explica na próxima aula para a gente. Não é, igual eu falei, não é valendo ponto, tá? É só realmente quem tiver curiosidade e tiver também condição de poder fazer para nós. Bacana? beleza. Beleza? Eu vou Beleza. tentar também, tá? Eu vou tentar ver se eu consigo. Aí, se eu conseguir, talvez eu tento fazer um vídeo medindo, e aí eu mostro na próxima aula. Eu não vou prometer, não. Talvez, Felipe, talvez você consiga até me ajudar nisso. Se caso, né, sem atrapalhar a sua rotina, né, logicamente. Mas se você identificar lá, às vezes a gente pode tentar fazer um vídeo e mostrar para a turma. A gente Beleza. conversa aí ao longo dessa semana. Tá? A gente faz sim, sem problema. É legal que mostra para a turma medindo. Não tem segredo, não. E até bom, né? Na hora que vocês assistirem a aula de novo, se tiver alguma dúvida, vocês podem perguntar na próxima aula. Bacana? Beleza. Gente, muito obrigado. Então, encerro aqui essa aula de hoje. Na próxima aula nós vamos finalizar capacitor, tá? E, e aí, né, para depois nós darmos sequência, provavelmente deve ser diodo, né? Eu não estou lembrando exatamente não, mas provavelmente deve ser. Aí nós já começamos a entrar numa parte da eletrônica um pouco mais refinada e mais discreta, vamos dizer assim. Bacana? Beleza. Boa Valeu, noite. gente. Um abraço, boa noite, viu? Até a próxima aula. Qualquer Boa dúvida, vocês noite. podem me chamar aí no WhatsApp. Beleza. Boa noite. Valeu, um Boa abraço. noite. Boa noite. Obrigado, hein, Fabrício. Valeu. Obrigado a vocês, gente. Até mais. Tchau.